Oi, tudo certo aí com o som pra gente começar? Beleza. Bom dia pra todo mundo. Bom feriado aí pra vocês. Todo mundo acordando mais cedo. Ixi, eu tô com fone, você tá ouvindo os cachorros? Eu não... Meu Deus, deixa eu fechar a janela. Acontece que meus vizinhos, eles têm cachorros. Não tem muito o que fazer. Tá melhor assim um pouco? Um pouquinho sem cachorro? Eu só percebo a existência desses cachorros quando eu faço live aqui em casa. Mas vamos lá então. Espero que todo mundo esteja bem. Então tá bom, tá melhor. Espero que todo mundo esteja bem nessa quarentena, né? A gente continua aí no isolamento, então a gente continua conversando sobre alguns temas de interesse para todos nós, né? E a gente conversou um pouquinho sobre relacionamentos essa semana. Então, a nossa live é sobre isso, sobre as questões de relacionamento e sobre as habilidades envolvidas nessa arte de se relacionar. Eu costumo falar para os meus pacientes que num relacionamento não importa só o amor, né? Se relacionar não envolve só o amor, envolve habilidades, né? E que então amar não é só um sentimento, amar é uma habilidade. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, sobre essa habilidade de amar e de estar em um relacionamento. E daí eu queria começar. Tem algumas perguntas para eu responder, mas eu queria começar falando um pouquinho sobre a importância que isso tem na nossa vida, né? Que os relacionamentos têm na nossa vida. A gente aprende desde muito pequeno, desde criança, que a gente precisa encontrar alguém e que esse alguém tem que ser o amor da nossa vida e que tem que durar para sempre. E que só pode ter momentos bons, não pode ter coisa difícil, né? Só pode ter momentos bons. A gente assiste os filmes e depois que o casal fica junto, o filme acaba, né? Não tem a continuidade. Então, muitos filmes, né? Não todos. Mas a gente não vê o outro lado, o lado dessa arte de se relacionar. E quando a gente começa a viver nossa vida, a gente se frustra porque não é exatamente assim, ou não acontece exatamente dessa forma. Então, eu queria pensar hoje junto com vocês algumas das questões envolvidas nessa coisa toda desafiadora de se relacionar, né, com o outro. Então, o primeiro ponto é esse, acho que daí já dá pra gente perceber, né, nossas expectativas. Se relacionar é tão importante, né, amorosamente é tão importante pra gente, que a gente se coloca em situações, assim, super peculiares, né, a gente vai para lugares que a gente não gostaria de ir, a gente toma drinks que a gente não queria tomar, a gente vai para festas que a gente não queria estar, porque a gente precisa encontrar alguém, porque a gente precisa encontrar um amor, né? A gente cria toda uma... E daí, às vezes, a gente fica com pessoas que a gente não quer ficar, né? A gente faz, enfim, a gente já sabe que aquilo não vai dar certo e a gente insiste porque a gente precisa ter alguém, porque a gente precisa encontrar um amor. Então, acho que aí já começa ficando um pouco claro de que talvez a gente esteja no caminho errado, né? Então, encontrar alguém, sentir amor é uma coisa que pode acontecer na nossa vida, mas que muitas vezes a gente força a barra, porque isso é muito, muito importante para acontecer na nossa vida. Então, acho que esse é o primeiro ponto.
E dado isso, só uma coisa importante, até acho que pelo que apareceu nas caixinhas, o que acaba acontecendo é o seguinte: quando não dá certo, então um relacionamento não dá certo, ou enfim, vários relacionamentos não dão certo na nossa vida, a gente atribui a causa e o problema a características nossas, né? Então, se eu não tenho alguém do meu lado, é porque eu sou feia demais, ou porque eu sou chata demais, ou porque meu passado é muito complicado, ou porque eu não tenho sorte, mas eu acabo atribuindo a mim as dificuldades. Ou eu não sou autoconfiante o suficiente, e pensem o quanto que isso tem de peso, né, na nossa autoestima. Se relacionar, um relacionamento dar certo depende de duas pessoas, e de duas pessoas empenhadas nisso, né? Então, não são as características físicas, não é nossa sorte, não é nosso passado mais ou menos difícil que determina se vai dar certo, se a gente vai continuar junto com alguém ou não. Eu coloquei isso, né, falei isso até por conta do que apareceu nas últimas caixinhas, acho que vocês viram lá as respostas. E daí eu começo falando uma característica, uma habilidade que eu acho que é bastante importante nessa arte de se relacionar, que a gente até colocou lá no post, tá lá no post. Acho que o post sobre relacionamentos fala muito disso, né, da questão da comunicação. Dado isso, essa visão assim super idealizada de que a gente tem que encontrar lá o príncipe encantado, essa pessoa que é a metade da laranja, a tampa da panela, o que a gente espera? Que além de a gente encontrar esta pessoa é uma pessoa ideal. A gente entende que a gente vai encontrar uma pessoa ideal. E então que essa pessoa ela vem pronta para se relacionar com a gente. A gente espera que ela venha pronta para se relacionar com a gente. Uma coisa que eu escuto bastante no consultório é as pessoas falando assim, mas Bia, assim, eu quero que essa pessoa faça isso porque ela sabe que isso é importante para mim. Eu não quero que eu tenha que pedir, né? Eu não quero ter que pedir para essa pessoa alguma coisa, né? Pedir que ela faça tal coisa por mim, que ela me dê esse tipo de carinho que eu preciso. Eu não quero ter que pedir. Só que nos nossos relacionamentos, e todos, isso vale para todos, a gente precisa ensinar os outros como a gente gostaria de ser tratado. E isso, então, tem como base uma boa comunicação. Então, acho que isso é ideal. Se a gente consegue se comunicar bem, a gente vai ter relacionamentos mais duradouros. O que é esse se comunicar bem? Do nosso lado, né, enquanto falante, a gente conseguir identificar, então, quais são as coisas que a gente sente, quais são as coisas que a gente precisa, e contar para o outro aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, né? E sim, isso significa ensinar o outro como lidar com a gente. Essa é a vantagem do autoconhecimento, da gente identificar aquilo que a gente sente. Quando eu sei aquilo que eu tô sentindo, eu consigo contar para o outro, e ao descrever um sentimento para outra pessoa, eu tô sinalizando para ela como eu gostaria que ela me tratasse. Um exemplo, se eu chego na minha casa falando, nossa, eu tô esgotada, tô muito cansada hoje, eu tive um dia muito difícil, eu diminuo a probabilidade, né, do meu marido vir e ficar me pedindo coisas, certo? Porque eu estou muito cansada. Então, vejam isso numa proporção muito maior, né, da gente comunicar sentimentos, inclusive sentimentos e emoções e pensamentos em relação a outra pessoa. Óbvio que essa questão do autoconhecimento a gente vai desenvolvendo com o tempo. E vou dar aqui alguns exemplos para vocês de como isso vai se tornando, né, acho que delicado e desafiador enquanto o relacionamento vai andando. Mas então o primeiro ponto é a comunicação. Falar aquilo que a gente sente, e falar aquilo que a gente sente não é sinônimo
isso é bem importante, não é sinônimo de agredir o outro, né, de apontar os defeitos no outro. Então a gente costuma usar aquelas palavras que são mágicas, mas são horríveis, elas estragam todo o diálogo, né? A gente fala, mas você sempre faz tal coisa, mas você nunca faz tal coisa, né? A gente tem que substituir o sempre e o nunca por quando tal coisa aconteceu, eu me senti desse jeito. Pode até ser, né? Eu me senti desse jeito quando você fez tal coisa. Né? Mas quando a gente generaliza, a gente impede a possibilidade de diálogo, a gente diminui a probabilidade que o outro escute, que esteja aberto a ouvir a gente, né? Então, comunicar aquilo que a gente sente, sem agredir, sem, enfim, né, apontar o dedo pro outro, porque diminui a chance daquela pessoa escutar. E o outro lado é escutar o outro, né? Esse é um lado importante, escutar o outro. Quando a gente tem que contar algum sentimento negativo, né, para o nosso parceiro, para a nossa parceira, quando a gente tem que escutar do outro, né, alguma emoção negativa, algum incômodo, alguma crítica, o que acontece? A gente já se sente muito, muito mal por conta dessa idealização de que um casal legal é aquele casal que não discute, que não tem problema nenhum. A gente acha bonito aqueles casais que não tem nenhuma desavença, que concorda com tudo. E aí tá um erro grande. Essa é outra coisa bastante importante que eu pensei em falar para vocês aqui nessa live. A gente entende, e esse é um mito, né? Esse é um erro. A gente entende que os casais que dão certo, os relacionamentos duradouros envolvem pessoas com alto grau de compatibilidade. Então a gente escolhe os parceiros assim, né? Ah, eu gosto de MPB. Nossa, fulano também gosta de MPB. Nossa, gente, vai dar muito certo. Isso normalmente é perigoso quando a gente se une às pessoas pelas semelhanças, por um alto grau de compatibilidade. Sabe por quê? Porque essa compatibilidade um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Vocês se conheceram e vocês gostam da mesma comida, vocês gostam da mesma música, mas talvez vocês não gostem da mesma cor da cortina. E daí, quando essa compatibilidade acaba, vocês não sabem resolver as diferenças, daí a gente tem problema. Isso é bastante comum nos casais. Então, no início do relacionamento tudo vai bem, e daí, nossa, a gente tem tanta coisa em comum, a gente é tão parecido, e daí chega um ponto que a gente discordou de uma coisa e aquilo virou algo muito maior. Porque talvez seja um casal que não sabe discutir, que não sabe conversar, que não sabe, né, colocar os pontos, cada um colocar o seu ponto e ser ouvido. Então, mais importante do que ter compatibilidade é saber discutir, né? É saber olhar para as diferenças, aceitar as diferenças e chegar a um acordo, né? A gente diz assim, né? Os relacionamentos, eles não acabam porque as pessoas se tornam incompatíveis, tá? Os relacionamentos acabam porque as pessoas não se escutam. Então, às vezes a gente escuta isso, né? Mas a gente não deu mais certo, a gente se tornou muito incompatível, né? Ninguém termina um relacionamento porque a outra pessoa é diferente. A gente termina um relacionamento porque a gente não se sente ouvido, porque a gente não se sente respeitado. Então, quando eu coloco meu ponto de vista, a outra pessoa nega, finge que aquilo não é um problema, ou me agride, tira sarro de mim, né? Eu não me sinto ouvido, eu não me sinto respeitado, daí um relacionamento pode acabar. Mas não porque existem diferenças, né? Eu acho que é muito importante que quando a gente comunique que tem algo ruim, que tem algo de diferente, que, enfim, que a gente gostaria que fosse de outra forma, o segredo de um bom relacionamento é que quando a gente comunica isso, a gente sente da outra pessoa o seguinte: olha, eu te escuto, né? Eu tento te entender, eu tento entender da onde isso vem, né? Eu vou pensar sobre isso e talvez eu tenha que mudar o meu comportamento.
de alguma forma. Talvez eu tenha, eu vou pensar sobre isso, eu não preciso ter uma resposta pronta. Mas quando a gente sente que alguém nos escuta, tenta nos compreender, né, e vai pensar sobre talvez tenha que mudar, a gente se sente respeitado. E quando a gente se sente respeitado, a gente se sente bem nesse relacionamento e a gente quer manter esse relacionamento, entende? Então, não é ser tudo igualzinho, entendeu? Não é todo mundo gostar de cortina branca, não é todo mundo querer comer a mesma coisa, ouvir a mesma música, não é isso que a gente precisa. A gente precisa se sentir ouvido e respeitado em um relacionamento, né? Acho que isso é principal. Tá? Então a gente diz que os relacionamentos não terminam por falta de compatibilidade, né? Os relacionamentos terminam quando a gente não se sente ouvido. Compatibilidade, então, não é a base de um relacionamento duradouro, né? O problema não é esse, o problema não é não ter brigas, o problema é a gente não saber resolver as brigas. Esse é um ponto importante. E que vem dessa idealização toda de que eu tenho que encontrar alguém que é a tampa da minha panela, que gosta das mesmas coisas que eu, que faz as mesmas coisas que eu faço, e não necessariamente, né? Até pode ser, mas também saber lidar com as diferenças, acho que isso é mais importante, tá? Então é isso, a gente diz que o parceiro ideal não é esse amante ideal, mas o parceiro ideal é aquela pessoa que sabe negociar bem as diferenças, né? No relacionamento a longo prazo, isso é muito importante. Saber negociar as diferenças sem essa defensividade e sem impaciência, né? Sem impaciência. Como pra gente é tão difícil perceber que tem diferença, quando alguém fala alguma coisa, a gente já tende né, a vir lá com as duas pedras na mão, a atacar, e talvez, acho que não seja isso, né? Não é esse o caminho ideal, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante é a questão do perfeccionismo, que acho que, né, acontece em tantas áreas da nossa vida, no relacionamento é a mesma coisa. A gente espera essa pessoa perfeita. E acho que um ingrediente importante para os relacionamentos darem certo é um certo grau de pessimismo. Parece estranho isso, mas a gente precisa de um certo pessimismo para os relacionamentos darem certo. Então, o que é isso, né? O que é esse pessimismo? É não esperar que essa pessoa vai dar conta de ser tudo aquilo que a gente imagina. Nessa mesma linha aí, né, de ser a metade da laranja, a tampa da panela, a gente tá, sei lá, namorando com alguém, e nessa fase da paixão, até tinha uma pergunta na caixinha sobre isso, sobre a fase da paixão. Eu não sinto, a pessoa falava, eu não sinto mais a mesma coisa que eu sentia no começo, mas eu ainda posso amar, né? O que é isso, assim? Nesse começo de relacionamento, tudo, nossa, é lindo, tudo é maravilhoso, a gente sente coisas muito boas, e até por conta desse momento da paixão, a gente não olha muito para as dificuldades e a gente tem pouca oportunidade de olhar os defeitos das pessoas. Por quê? Porque namorados se encontram para lazer, na maior parte das vezes, né? Então, principalmente no começo de relacionamento, você encontra a pessoa e, sei lá, você vai no cinema, vai numa festa, você encontra amigos, coisas boas da vida, é super fácil. Quando a gente começa a se relacionar, né, por mais tempo com as pessoas, o que acontece? A gente começa a viver o dia a dia. E o dia a dia que não é só festa, que não é só lazer, é, sei lá, lavar louça, é cuidar das contas da casa, né, é dirigir longas distâncias numa viagem, é ser pai e ser mãe, né, essa coisa toda da parentalidade. E daí a gente começa a ver que aquela pessoa que a gente era apaixonada não é o melhor motorista do mundo, ou não é o melhor administrador de dinheiro do mundo, ou não cozinha bem do jeito que a gente esperava, ou não é o pai que a gente queria que essa pessoa fosse, né? Então, um ponto muito, muito, muito importante.
nenhum parceiro, nenhuma parceira vai ser 100% em todos os papéis que um relacionamento exige que a gente ocupe na vida do outro. Então, a gente tem que ser, né, um amante ideal, a gente tem que ser um administrador ideal, a gente tem que ser um motorista ideal, a gente tem que ser tudo ideal, né, na vida do outro. Um pai ideal, uma mãe ideal, e isso é impossível, porque a gente não é 100% em tudo. Só que a gente espera do outro isso, que seja 100% em tudo. Então, quando eu falo de um certo pessimismo no relacionamento, é já esperar que vão ter alguns papéis que essa pessoa vai ocupar na nossa vida, que ela não vai ser 100%. Né? Não vai ser o melhor cozinheiro, não vai ser... E tudo bem, né? O problema é quando eu tô esperando isso e eu começo a me frustrar. Então, essa é a questão do pessimismo, né? Não esperar que a pessoa dê conta de suprir todos os papéis que ela pode ocupar estando na nossa vida como um parceiro amoroso, porque não dá conta. Daí o que eu costumo dizer é assim, ó, coloca ali na balança o que é mais importante para você. E daí veja se o saldo tá positivo ou se o saldo tá negativo, né? Então, o que disso tudo, desses diversos papéis que as pessoas ocupam na nossa vida, é muito importante para você que essa pessoa ocupe, porque de todos, essa pessoa não vai dar conta de ocupar. Então, a gente tem a questão da comunicação, né? A gente tem a questão da compatibilidade, a gente tem a questão de um certo pessimismo. Esse pessimismo não significa suportar qualquer coisa. Acho que essa é, inclusive, outra, né, questão que apareceu bastante assim na caixinha, de qual que é o nosso limite para isso, né? Então, quando eu tenho... Até nisso, assim, eu tenho que escutar o outro, entender o ponto de vista dele, e daí, qual que é o limite disso, né? De eu ceder pro que o outro quer, ou de eu impor os meus limites. Eu costumo dizer que intuitivamente a gente sabe qual que é o nosso limite, né? A gente tem que fazer pelo outro quando isso não vai contra os nossos valores, quando isso não causa dano, quando isso não nos agride. Esse é o ponto, né? Certa flexibilidade é essencial nos relacionamentos. Certa flexibilidade é essencial nos relacionamentos, né? Mas daí a gente vai medindo um pouco isso pra gente, obviamente, não se prejudicar. É o exemplo que eu dei nos stories lá, né? Eu posso um dia acordar e falar, deixa eu colocar essa blusa aqui que meu marido fala que ele gosta, como ela fica em mim, vou usar para agradá-lo. Esse é um ponto. Outro ponto muito diferente é falar, queria usar aqueles shorts e não vou usar porque ele não gosta, né? Vocês entendem a diferença disso, dessa questão da flexibilidade, né? E é isso, né? Eu posso entender da onde isso vem, por que ele pensa assim, por que ele tá me pedindo, e como talvez eu tenha que mudar meu comportamento, nesse caso, não, eu não vou mudar meu comportamento, né? E daí ele vai lidar com essa frustração. Em outros casos, eu posso mudar meu comportamento. E isso é intuitivo no sentido de que eu percebo se tá causando dano pra mim ou se não tá causando dano. Qual que é o sofrimento que eu estou tendo, né? Acho que isso é bastante importante. Eu tô vendo que tem uns comentários aqui, só pra gente não perder muito. Tem alguém falando assim, sou pessimista demais em relacionamentos. Eu não sei se eu entendi bem, mas talvez esse pessimista demais seja um pessimista demais para iniciar relacionamentos, é isso? De olhar defeito em todo mundo, assim, ninguém nunca tá bom. Se for isso, se for esse tipo de pessimismo, né, de ninguém nunca tá bom e tudo mais, eu acho que até escrevi isso essa semana, né? Eu diria o seguinte: relacionamento envolve intimidade. Por que será que tá difícil estabelecer intimidade com alguém? Do que será que a gente tem medo nessa coisa de se entregar e de ter alguém que vai conhecer a gente nos nossos
nos nossos aspectos mais vulneráveis e mais íntimos, né? Eu diria isso, às vezes quando a gente olha muito defeito nos outros, a gente tem alguma insegurança com a gente mesmo, né? A gente tem dificuldade, acho que de se entregar e de mostrar nossas intimidades de alguma forma. Porque pensando até no começo de relacionamento, essa pessoa vai conhecer nossa personalidade, né? Essa pessoa vai conhecer a gente nas melhores e nas piores situações, na intimidade, né? Acho que eu falo bastante isso com os pacientes, até na questão da sexualidade em si, né? O quanto que isso é demonstrar o que tem de mais íntimo da gente, de mais vulnerável da gente e de ver no outro que tá tudo bem, né? Que tá tudo ótimo, que tá tudo legal. Só que às vezes a gente tem medo de demonstrar isso, né? E até ouvir esse que tá tudo bem, que tá tudo legal. Então acho que é um olhar mais para si mesmo de quais são as coisas que a gente tem medo, que a gente não gosta na gente, né? E acabar, por outro lado, com essa idealização de que vai ter essa pessoa que é a tampa da panela, entendeu? Não tem essa pessoa que é a tampa da panela, tem essa pessoa que você vai ensinar a conviver bem com você e a se relacionar bem com você. O único relacionamento que vale a pena a gente viver é o relacionamento que duas pessoas desesperadamente querem que dê certo. Então, duas pessoas precisam querer, né, dar certo, precisam escolher, eu falo isso muito, relacionamento é escolha, duas pessoas precisam querer desesperadamente que dê certo pra a gente viver esse relacionamento. E querer desesperadamente que dê certo não significa isso de ser essa pessoa ideal em todos os sentidos, né? E talvez não seja ideal em muitos sentidos, mas são duas pessoas que falaram, não, vamos fazer isso dar certo, vamos viver isso da melhor maneira possível e elas vão em frente. Acho que é basicamente isso, né? Que mais? Eu queria falar outra coisa também. Acho que não sei se eu respondi bem essa pergunta aí sobre o pessimismo. A gente pode até falar mais disso se vocês quiserem. Eu vi que vocês colocaram que era isso, né? Da questão de ser muito exigente, né? Com os parceiros. Mas eu queria colocar uma outra coisa sobre os relacionamentos, que é nesse processo aí de autoconhecimento e de comunicar para o outro aquilo que incomoda, eu queria falar de uma situação que as pessoas trazem muito, até trazem muito assim, eu vejo na clínica, no consultório, me mandaram uma mensagem no WhatsApp também para falar disso, que é quando a gente se incomoda com detalhes do relacionamento. Então, talvez vocês já tenham passado por isso, não sei se no relacionamento amoroso, às vezes em outro relacionamento, mas de que a gente tá lá vivendo com aquela pessoa e quando a gente vê, a gente se incomoda que ela aperta a pasta de dente muito forte. Ou que quando ela vai cortar os legumes lá na tábua, ela corta de um jeito que a gente não acha que é um jeito legal. Ou que essa pessoa vai tomar água e ela não toma água até o fim, né, do copo e joga o resto de água e ela tá lá desperdiçando a água e a gente fica incomodado. Ou a gente se incomoda que essa pessoa demora para pôr o cinto de segurança e anda um pouco no carro sem o cinto de segurança. Então, a gente se apega a detalhes, né? E aquilo irrita demais, aquilo incomoda demais. A gente vê a pessoa fazendo isso e a gente fala, meu Deus, né? E aquilo é um absurdo. Quando isso está acontecendo, o que é muito importante? Olhem o que esse gesto pequeno significa. Quando a gente está incomodado com coisas pequenas que o outro faz,
dificuldade da pessoa de lidar com a autoridade, e a gente não gosta disso, né? Do fato da pessoa não saber respeitar bem a autoridade, isso é algo maior. Ou o desperdício lá da água pode ter a ver com uma certa impulsividade e a gente ter medo de que o outro faça a mesma coisa com a gente, né? Descarte ali de qualquer forma. Entendem como, às vezes, pequenos gestos, eles têm a ver com coisas maiores que incomodam. Só que como é muito ruim a gente ver essas coisas maiores, porque elas são mais pesadas, voltou, gente? Tá melhor? Tá melhor agora? Melhorou? Destravou? Ai, que bom. Em que parte que tinha travado? Porque daí eu falo mais de novo. Me ajudem aí, que parte que tinha travado. Estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Voltou agora. Tinha travado a partir da pasta de dente? Então tá bom. Na água, na pasta de dente. Então vou voltar. O que eu tava dizendo é que às vezes tem gestos pequenos que incomodam a gente, como por exemplo, a pessoa aperta a pasta de dente com muita força, ou então a pessoa toma a água, vai lá e deixa um resto de água e joga fora no copo, e a gente fica super incomodado, porque como assim essa pessoa tá lá desperdiçando, descartando essa água, certo? E isso incomoda, e a gente fala, nossa, como eu sou uma pessoa horrível, porque eu tô incomodada com esse detalhe da pasta de dente. Eu tô sendo injusto, né, com o meu parceiro, por que eu tô incomodado com esse detalhe? Então, quando a gente tá irritado com detalhes, ponto super importante olhe pro que esse detalhe significa de maior. Sempre tem algo a mais, sempre tem algo maior por trás desses detalhes, certo? Então, vamos lá. Dei o exemplo também do cinto de segurança, né? A gente fica incomodado quando a pessoa não anda um pouco lá sem o cinto de segurança, demora para pôr o cinto de segurança, ou tira o cinto de segurança antes da hora de parar o carro. E a gente fica super incomodado. Então, o que essas coisas, elas podem significar? Pode ser que o fato dessa pessoa, quando eu olho lá e tô incomodada com a pessoa apertando com muita força a pasta de dente, isso pode significar algo maior, como, por exemplo, uma postura muito agressiva desse parceiro. Então, na verdade, o problema não é a pasta de dente, o problema é algo muito maior, que é a agressividade, certo? Em relação ao cinto de segurança, a questão não é andar sem o cinto de segurança, mas pode ser que essa pessoa tenha uma dificuldade muito grande com a autoridade, né? Com respeitar a autoridade. Isso é algo muito maior, incomoda muito mais a gente, né? Em relação ao copo d'água, não é a água em si, né, que irrita a gente, mas pode ser que essa pessoa tenha uma postura mais impulsiva, que essa pessoa, e por ser impulsiva, a gente tenha medo que faça com a gente a mesma coisa que faz com a água, né? Descarte enquanto ainda tem coisas lá. Então, vejam nesses pequenos gestos que irritam, que incomodam, nesses detalhes, o que tem por trás, né? E quais são os medos e quais são os incômodos que a gente tem por trás desses pequenos gestos. Nunca é a pasta de dente, nunca é o cinto de segurança, nunca é o copo de água, mas coisas, né, que todos esses pequenos gestos significam. E porque é muito difícil olhar para essas coisas maiores, né, como uma forma de proteção, parece que pra gente não sofrer, a gente se apega
aos detalhes. Aquela pequena coisa lá que parece que irrita, mas não é a pequena coisa, né? Tem algo a mais, tem algo maior por trás disso, né? Então, e daí são coisas que a gente vai precisar lidar, que a gente vai precisar comunicar daquele jeito lá, né? Que eu falei no início, contando as coisas que a gente sente, o que a gente gostaria, né? De mudança e tudo mais. Acho que nessa coisa de ouvir, porque às vezes a gente faz a nossa parte, não necessariamente o parceiro faz a dele, né? Mas nessa coisa de ouvir, eu sempre digo o seguinte: quando alguém tá criticando a gente, essa pessoa, na verdade, tá fazendo um pedido de mudança. E a gente se apega muito à crítica que a pessoa faz, né? Entendam a crítica. Óbvio, seria lindo, né, se todo mundo conseguisse fazer desse jeito, em vez de falar, viu, você é tal coisa, você fez tal coisa. A pessoa falasse, olha, eu tô me sentindo de tal e tal jeito, quando tal coisa acontece eu me sinto desse jeito. Seria lindo, né, mas, enfim, nem todo mundo consegue ou tem este conhecimento ou faz dessa forma. Então, ajuda muito quando a gente entende que quando a gente está sendo criticado, na verdade, enquanto, né, a gente está sendo criticado, essa outra pessoa está pedindo pra gente mudar, pra gente fazer algo diferente, né? Então, se alguém olha pra mim e fala, olha, você é muito desorganizada, na verdade, essa pessoa está falando, Bia, por favor, você pode arrumar mais as coisas, você pode organizar mais as coisas, né? Vamos traduzir as críticas em pedidos de mudança. E, obviamente, tentar ensinar as pessoas de que elas podem pedir mudança de outras formas, que não agredindo, que não criticando, né? Faz sentido isso do detalhe, né? O detalhe, na verdade, significa outras coisas, né? Que mais aí sobre relacionamentos? Acho que algumas coisas são importantes da gente observar quando a gente tá no início, né, de um relacionamento, e quando a gente tá ali, acho que escolhendo com quem a gente se relaciona, tem que ter essa possibilidade da gente peneirar, né, da gente olhar pra pessoa e escolher e falar, isso faz sentido pra mim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu vejo muitas pessoas assim, deixa eu ver quem gosta de mim, quem me aceita, né? E não quem eu escolho, quem eu aceito. Então, acho que essa questão de peneirar é importante. É muito importante que a gente esteja bem com a gente mesmo, que a gente seja amigo, seja gentil de nós mesmos pra gente conseguir estar com outra pessoa. Acho que essa é uma característica importante também, né? E da gente entender toda essa coisa de que, assim como nós não damos conta, né, de sermos pessoas ideais, as outras pessoas também não dão conta de serem ideais pra gente. Vou ver aqui porque tem alguns comentários. Eu tenho que olhar as perguntas. Tem uma pergunta se os ciúmes, eu tenho que falar de ciúmes. Se a crítica é um padrão de quem foi muito criticado na infância. É uma das possibilidades, né? Quando a gente critica muito as outras pessoas, de alguma forma a gente não tá olhando para as nossas características. Se a gente foi muito criticado na infância, essa é uma forma de fugir disso, né? De não olhar para o que é nosso, né? Da nossa dificuldade. Então, eu tô sempre apontando no outro, tô sempre criticando o outro, né? Isso sim é uma possibilidade. Vou deixar gravada a live sim, se o Instagram permitir, mas de algum jeito a gente vai deixar gravado. Da última vez ele não me deixou salvar. Mas ficou por 24 horas. Vou falar sobre ciúmes e insegurança e vou falar sobre rejeição, término de relacionamento. Tinha uma pergunta sobre isso. Depois eu vou olhar ali as perguntas. Eu falei sobre ser criticado na infância e minha mãe tá aqui vendo a live e ela escreveu sim, a culpa é sempre da mãe. Sim, a culpa é sempre da mãe, entendeu? É sempre na infância e é a mãe a culpada de tudo. Falar sobre ciúmes, porque daí tinha essa pergunta sobre
Só uma coisa, falando sério, não é sempre a culpa da mãe, tá bom? Não. Vou falar sobre ciúmes porque tinha essa pergunta de como identificar se o ciúmes é excessivo. Gente, toda emoção, todo sentimento é excessivo quando causa dano, entende? Então, uma coisa é você ter um pouco de ciúmes, você ter uma certa insegurança. Certa insegurança mostra o quanto que esse relacionamento é importante pra gente, o quanto que a gente tem medo de perder, certos ciúmes também. Mas quando causa dano, então, o que eu mais sinto, né, nesse relacionamento é ciúmes. Eu não consigo me controlar, então eu tô sempre reclamando disso, pontuando disso, falando né, dessas coisas de ciúmes pro outro. Tem muita briga por conta disso, o outro fica muito magoado por conta disso. Então a gente tá diante de um ciúmes que é excessivo e que sim pode ter a ver com certa insegurança da gente, né? E daí lembrem-se lá daquela história do começo. O sucesso do relacionamento não tem a ver com a nossa aparência, não tem a ver com sorte, não tem a ver com o nosso passado difícil, não tem a ver com isso. Tem a ver com duas pessoas trabalhando neste relacionamento, né? Estar junto é uma escolha. Então, acho que essa insegurança, eu vejo isso muito acontecendo por conta, né, de aparência, sei lá, de sucesso profissional, não é esse único aspecto que vai manter as pessoas juntas ou não, né? Olhe para o seu relacionamento, olhe para as qualidades que você tem, que as pessoas normalmente indicam que você tem, né? E olhe qual será que é o motivo de vocês estarem juntos, né? O porquê será que você faz sentido na vida dessa pessoa, com que você contribui, porque devem ter muitas coisas que talvez você não esteja sabendo descrever. Né? Então, ciúmes é excessivo quando ele causa dano, né? Quando ele causa sofrimento para os dois, né? Ou para um dos, né? De forma muito, muito intensa, tá? E às vezes, quando a gente não se sente muito ouvido, essa é uma coisa bem importante, que volta lá para aquilo que a gente falou no começo, quando a gente não se sente ouvido, né? Quando a gente não se sente respeitado, às vezes ao demonstrar ciúmes é uma forma que a gente tem atenção do outro, né? E daí o outro tem que se justificar, tem que explicar que não é isso, e ao ter que se justificar, explicar que não é isso, a gente percebe que tem certa importância na vida do outro, né? Então a gente tem que olhar para isso também, se quando o nosso parceiro tem muito ciúme, se a gente tá demonstrando a importância dele de outras formas que não dando muita bola e muita atenção para ciúmes. A outra coisa era sobre rejeição, sobre término de relacionamento. Tinha uma pergunta, deixa eu até ver aqui, eu só não vou colocar ela porque ela aparece com o nome das pessoas. Como superar um término de relacionamento de longa data? Essa é a pergunta. Gente, de longa data ou de não longa data, né? De curto tempo. Términos nunca são bons. Rejeição é sempre difícil, né? Se sentir rejeitado é sempre difícil. E se a gente pudesse pensar em uma receita, assim, sobre essa questão, eu diria que a primeira é viver o sentimento, não fuja dessa dor do término do relacionamento, ainda mais um relacionamento de longa data, né? Então, óbvio, tem sofrimento e talvez a gente precise sentir por um tempo este sentimento até a gente ter vontade de ir voltando para a vida como ela é. Então, acho que o primeiro ponto é respeitar isso, né? Segundo ponto é olhar para o quanto que esse relacionamento deu certo enquanto ele durou. Acho que acaba essa ideia de que as coisas têm que ser para sempre. Mas olhem enquanto durou, se deu certo ou não. A gente olha, né, relacionamentos que passaram e fala, não deu certo. Não é que assim, não deu certo. Deu certo enquanto este relacionamento durou, enquanto foi para ele acontecer, né? Então, acho que essa é uma coisa bastante importante. Outra coisa é
tentem não criar esperanças de qualquer gesto, de qualquer, enfim, comportamento. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, vou terminar, mas talvez um dia a gente fique juntos novamente, daí esse talvez, né, a gente fique juntos novamente, nutre uma esperança que faz o sofrimento se alongar por muito tempo. Sempre falo para os pacientes, o que a gente tem agora? Agora a gente tem que acabou. E como que a gente pode lidar com esse agora que acabou, né? Então, isso acho que é bastante importante. Então, não minimizar os sentimentos, tentar não nutrir muita esperança, entender que a parte da emoção, do sentimento, não depende de esforço. A gente tem essa tendência de racionalizar, né, os nossos sentimentos e o do outro também. Então a gente fica naquela assim, não, assim, eu não gosto muito dessa pessoa, mas essa pessoa é legal, essa pessoa é gente boa, né, tudo, sei lá, que minha família espera, tudo que eu quero, eu tenho que gostar dela. Não, eu vou gostar dela, né? E não, se você não gosta, não importa o quanto você pense sobre, não vai mudar o seu sentimento. Mesma coisa pro outro, né? Se o outro está terminando com você, meio triste falar isso, né? Mas se o outro está terminando com você porque ele não sente mais alguma coisa que é muito importante, não depende do esforço dele. Não é que ele se esforçou pouco pro relacionamento dar certo, né? E daí eu chego no ponto mais importante. E isso não significa o outro não gostar de você, ou enfim, não se sentir atraído, ou não amar, enfim, não significa que você não é uma boa pessoa. Entende? Isso não tem nada a ver com quem você é. Tem a ver com quem você foi, está sendo, enfim, na vida desta pessoa. Que tem a história dela, não significa que você não é uma boa pessoa. E quando alguém termina com a gente se sente rejeitado, a gente passa a ter ódio da gente mesmo. Entendendo dessa forma, né? Eu não sou uma boa pessoa, a gente passa a ter ódio da gente mesmo. Mas olha o contrário. As pessoas com quem você terminou, que você quis terminar, você sentiu ódio dessas pessoas, né? Quando você não sentia mais amor, quando você não queria mais estar junto, é uma pessoa para ser odiada? Às vezes não, é uma pessoa, inclusive, que a gente tem muito carinho. Não é uma pessoa horrível, né? Então, por que a gente se sente horrível quando alguém termina com a gente, sabe? Então, é triste mesmo o fim do relacionamento, mas o que eu diria tente não conectar o término, a rejeição, com tudo que você mais odeia e mais teme em relação a você mesmo. Porque a gente costuma juntar essas duas coisas, né? O término com todas as nossas inseguranças, com todos os nossos medos. Então, não conecte o fim do relacionamento, o término, com tudo que você mais odeia e mais teme sobre você. Acho que isso sobre fins de relacionamento. A gente supervaloriza o sentimento após a rejeição, por isso mesmo, porque a gente acabou de perder, né? Porque a gente tá no momento de perder o que tinha de bom. Óbvio, a gente se livra de algumas coisas que são ruins, mas a gente perdeu o que tem de bom. E o primeiro passo aí desse luto, né, é a gente olhar para tudo que a gente tá perdendo, para tudo que a gente vai sentir falta, daí a gente passa a lembrar dos momentos bons, né? Vou tentar responder mais algumas aqui, ó. Porque é tão difícil sair de um relacionamento abusivo. Antes de eu responder essa, só a pergunta da Adrilene. Se seria um reforço positivo a questão dos ciúmes. Esse do ganho secundário, de ganhar atenção, sim, seria um reforço positivo. Isso aí, quando eu comecei a perceber quem eu sou, e me conhecer melhor, isso me reduziu demais. Sempre fui ciumenta, estou infinitamente melhor. Autoconhecimento gera isso mesmo, né? Depois me ajudem se tem outras perguntas. Eu vou responder essa do relacionamento abusivo só. Gente, um relacionamento abusivo, normalmente ele não começa sendo um relacionamento abusivo. E esse é o grande problema. Se ele começasse dessa forma, o primeiro contato que a gente tem com a pessoa fala, não vai usar essa roupa, né? A pessoa, enfim, faz todos esses absurdos que às vezes a gente vê em relacionamentos abusivos. Esse relacionamento nem começaria. O problema é que ele começa bem, muito bem, é gostoso.
às vezes é uma pessoa que dá muita atenção pra gente, às vezes é uma pessoa super carinhosa e que daí de repente fala uma coisinha que a gente achou estranho, mas a gente relevou porque tem tanta coisa boa. E daí depois essa pessoa fala outra coisa, e daí ele impede a gente de fazer uma coisa, e daí a coisa vai aumentando, mas olhem pra história do relacionamento, olha como ele começou a ser construído, né? E as pessoas até se perguntam, será que eu tô certo? Será que é isso mesmo, né? Ou será que não, que eu tô exagerando, porque essa pessoa é tão boa comigo, né? Fez tão bem pra mim, nosso relacionamento começou tão bem, será que eu não tenho que fazer isso por ela? Será que eu não tenho que ceder? Gera uma confusão toda, porque esse relacionamento, ele não começa dessa forma abusiva, normalmente. Um outro ponto que é importante é que na nossa vida, a gente às vezes tem histórias que conectam certa agressividade, certo autoritarismo com relações de amor. Sabe, desde aquela coisa assim de, sei lá, uma história em que a criança tem pais que são pouquíssimo afetuosos, que dão muito pouco carinho, muito pouco afeto para essa criança, que eventualmente batem, deixam a criança de castigo, mas daí bate, deixa a criança de castigo, se arrepende, se sente culpado e daí vai lá e dá um abraço. Vamos pensar nessa pessoa que tem uma história que o abraço, que o carinho vem sempre depois de um castigo, de uma briga, né? A gente passa a relacionar de alguma forma o carinho, a agressão, o autoritarismo com uma expressão de amor, certo? Porque temporalmente foi isso que aconteceu na nossa história de vida. E daí pode ser que essas pessoas tenham mais dificuldade de sair de um relacionamento abusivo, porque por mais que esteja sofrendo, no fundo, né, como essa pessoa significa isso que está acontecendo, é dessa forma, como, gosta de mim, né? Então, se tá querendo me controlar, é porque eu sou importante, é porque gosta de mim. E daí isso fica ainda mais difícil da gente separar. Daí por isso que é tão importante, né? Acho que ajuda do processo terapêutico, desse caminho de autoconhecimento, né? Pra gente conseguir sair de um relacionamento abusivo. O que mais, gente? Isso aí, vai mostrar a live pro namorado, gostei. Pode assistir, pé. Quem mais que ficou de pergunta? Eu acho que eu não. Tem uma coisa aqui. Deixa eu apertar aqui nas perguntas. Como trabalhar as expectativas e as carências, acho que eu falei bastante disso, né? Das expectativas desde o começo. O que é saudável do que não é saudável. Acho que essas eu respondi. E quando você se sente horrível por terminar com alguém e depois você tenta continuar a amizade pra não se sentir tão culpado por ter feito outro sofrer. Vou só falar disso então pra gente finalizar, tá? Como eu disse no começo, relacionamentos tomam um espaço e um foco muito grande na nossa vida, tá? Então, pense assim, se é uma pessoa muito importante pra gente, vai nos trazer enormes alegrias, vai nos trazer enormes frustrações. É muito difícil quando a gente começa a se relacionar com as pessoas e a gente tem medo de decepcionar as pessoas, sabe? Óbvio que a gente não vai fazer isso intencionalmente, mas quando a gente se relaciona com alguém, a gente ocupa espaço na vida dessa pessoa. A gente faz bem pra ela, mas a gente faz mal também, né? E tudo bem quando o saldo é positivo, né? Mas acho que decepcionar as pessoas faz parte, né? E é muito disso, da gente não saber, né? Dessa história toda, da gente não saber lidar com frustração, da gente não conseguir ouvir não, da gente entender a rejeição como você não é uma pessoa boa o bastante, não tem nada disso. Por que se manter num relacionamento que tá causando tanto sofrimento pra você com medo de magoar o outro, né? O outro também tá fazendo a escolha dele. E é importante que a gente perca esse medo de decepcionar as outras pessoas,
né? A gente precisa muito aprender a cuidar da gente. Certa decepção a gente sempre vai causar, e olha em todos os papéis que a gente ocupa na nossa vida, né? Então, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto amiga, eu vou frustrar, eu vou decepcionar, só que também vou viver muitas coisas boas estando nesses papéis, né? Então, é a coisa da balança. Veja se isso não significa que você não tem tanta certeza, porque a gente sabe quando um relacionamento não faz mais sentido pra gente. Se a gente tem dúvida, vai com calma, né? Analisa bem, talvez o processo terapêutico possa ajudar. Mas analise bem, veja o que tá te incomodando. Olhe para os seus relacionamentos anteriores, quais eram as características que incomodavam, né? Se eram suportáveis ou não, e nesse relacionamento, como que se é suportável ou não, o que tem de possibilidade de mudança. Mas quando a gente sabe que a gente, né, não quer, não faz mais sentido mesmo pra gente, a gente tem que cuidar para não nos decepcionar, né? Agora, certa decepção, certa frustração no outro a gente causa, porque isso é coisa de viver, né? E de se relacionar. Acho que é isso. Que bonitinha, Niege. Venha para análise do comportamento, Niege, ainda há tempo. Flávia também. Flávia é analista do comportamento e não sabe. Gente, acho que é isso. Eu espero que eu não tenha deixado de responder nenhuma pergunta, mas se eu deixei, vocês me avisam. Vou salvar a live aqui, tá bom? Espero que vocês tenham um feriado muito, muito bom, que vocês tenham aí oportunidades de cuidar de vocês e dos relacionamentos de vocês também, dos relacionamentos com as outras pessoas e com vocês mesmos, né? E se vocês tiverem mais perguntas, deixem as perguntas pra mim, tá bom? A gente vai conversando. Espero que eu tenha contribuído. Muito obrigada. Beijos pra vocês, a Ania aí, a Tayla, a Jéssica, a Ana. Que legal, gente. Beijos pra todos vocês. Bom feriado.